Olá a todos, eu sou Gustavo Camilo e vou apresentar o trabalho Um Sistema Seguro de Comercialização de Dados Pessoais Sensíveis, baseado em reputação, confiança e corrente de blocos, desenvolvido pelo Grupo de Teleinformática e Automação, e que contém como coautores Gabriel Antônio Rebelo, Lucas Ayran de Souza, sob orientação do professor Otto Carlos Duarte. O trabalho é baseado em um sistema para comercialização de dados proposto no início do ano no nosso grupo, que utiliza corrente de blocos e tecnologia de rede definidas por software. O jeito que o sistema funciona é que um usuário A, interessado em comercializar seus dados, anuncia os dados que possui na corrente de blocos, determinando um preço a ser pago por eles. O usuário B, que é interessado em adquirir esses dados, lê a corrente de blocos e adquire esses dados pela corrente de blocos, emitindo uma transação. O contrato inteligente vai verificar se o usuário B possui as condições necessárias, como, por exemplo, o dinheiro necessário para efetuar a transação, para ter acesso aos dados anunciados pelo usuário A. O controlador SDN, então, ele lê a corrente de blocos e verifica se a transação do usuário B para o usuário A foi válida e se o usuário B possui o acesso aos dados do usuário A. Se possuir, o controlador SDN vai permitir o acesso. Só que essa nossa proposta entrou em um problema, que é: e se o usuário A não possuir os dados que anunciou? E se o usuário A cortar a conexão após B comprar os dados? E se a qualidade dos dados anunciados pelo usuário A for ruim? Para solucionar esse problema, foi proposto um sistema de reputação e confiança para que o comprador possa verificar a opinião de outros compradores sobre esse vendedor e definir se ele quer seguir em frente com a compra ou não. Nós separamos o conceito de confiança e reputação em dois, sendo a confiança a opinião pessoal de um comprador sobre o vendedor e a reputação uma visão geral da rede sobre esse vendedor. Nós também queremos que o nosso sistema ele siga algumas regras, como, por exemplo, nós queremos modelar a reputação e a confiança em um modelo parecido da vida real. Nós também queremos que o nosso sistema detecte e puna corretamente o comportamento malicioso de vendedores na rede. Nós começamos dividindo o cálculo da reputação de um anúncio em dois, dividindo entre a reputação do vendedor e a reputação da qualidade dos dados. Nós fazemos essa divisão para considerar algumas exceções, como o caso em que um bom vendedor vende dados de má qualidade e um vendedor ruim vende dados de boa qualidade. Ou seja, calculamos a reputação do anúncio de forma mais justa. Mas aí segue o problema: como nós vamos modelar essa reputação para seguir os requisitos necessários de simular interações na vida real e punir o comportamento malicioso corretamente? Para simular as interações na vida real, nós temos que cumprir três condições. A primeira é que a confiança aumente de forma gradual com as interações positivas entre os usuários. A segunda é que a confiança decresça significativamente com as interações negativas. E a terceira é que as interações recentes pesem mais para o cálculo do que as interações passadas. E para fazer isso, nós criamos uma função matemática introduzindo dois fatores. O primeiro é um delta, que vai definir se a interação é positiva ou negativa, assumindo valores positivos ou negativos, respectivamente. Entretanto, o valor desse delta negativo é maior do que o valor positivo em módulo, para garantir que o decrescimento seja maior, ou seja, seja mais rápido do que o aumento gradual da confiança. Para garantir que as interações recentes pesem mais, nós introduzimos um fator de esquecimento adaptativo, que ele vai pesar mais com interações mais recentes. Além disso, esse fator ele é adaptativo, como o nome diz, o que significa que ele calcula a probabilidade do usuário agir de maneira legítima ou maliciosa e pesa isso na hora de calcular a confiança. Mas aí, como que nós calculamos a reputação, que é uma visão global da rede de um usuário? Bom, o que nós podemos fazer é pegar essa confiança que a gente calculou e utilizar um algoritmo chamado Eigentrust, que também é parecido como funciona na vida real. Como nós descobrimos sobre uma pessoa que nós não conhecemos, a reputação dela? Nós podemos pedir a opinião das pessoas que nós conhecemos para descobrir qual a reputação que ela tem. Então, por exemplo, aqui na fórmula observada no slide, a confiança de um usuário I em um usuário K, que ele não conhece, ele vai descobrir perguntando ao usuário 1 que ele conhece. E aí ele vai pesar essa opinião do 1 de acordo com a confiança que ele tem no usuário 1. E se generalizarmos isso para todos os usuários da rede, é possível ver que a gente tem uma visão global, ou seja,
nós calculamos a reputação a partir da confiança. Após definirmos como modelar a reputação e a confiança do vendedor, nós implementamos e avaliamos o sistema proposto para verificar o crescimento da reputação e da confiança. Nós começamos comparando o crescimento da confiança utilizando o fator de esquecimento adaptativo e o fator de esquecimento fixo. Como nós podemos ver na primeira figura do slide, nas 250 primeiras iterações, o vendedor age de maneira legítima. E aí há o crescimento da confiança. Como nós podemos ver, o fator de esquecimento adaptativo faz a confiança crescer mais rapidamente. Isso acontece porque ele vai modelar a probabilidade e determinar que o usuário tem maior probabilidade de agir legitimamente. E isso vai pesando no cálculo da confiança, crescendo mais rápido do que o fator de esquecimento físico. Na interação de número 250 até 300, o vendedor age de maneira maliciosa. E aí, como nós podemos ver, utilizando o fator de esquecimento adaptativo, a confiança decresce por valor mínimo, 0, enquanto no fator de esquecimento fixo isso não acontece. Isso porque depois que ele age maliciosamente, o fator de esquecimento adaptativo vai calcular que a probabilidade do vendedor agir maliciosamente é grande e vai pesar isso para o cálculo da confiança, tendo um decrescimento mais rápido. Depois da iteração de número 300, o vendedor volta a agir de maneira legítima, mas a interação dele pesa no cálculo da confiança. Então, a confiança vai voltar a crescer, mas de maneira bem lenta. E utilizando o fator de esquecimento adaptativo, ela volta a crescer de maneira bem mais lenta do que o fator de esquecimento fixo, não esquecendo as atitudes dele maliciosas do passado, ou seja, punindo efetivamente o vendedor. Como nós podemos ver pelo gráfico de cima também, o fator de esquecimento adaptativo em comparação com o fixo previne ataques de dissimulação, que é quando um usuário fica alterando o seu comportamento entre legítimo e malicioso para tentar enganar outros compradores. Enquanto no fator de esquecimento fixo esse usuário pode rapidamente recuperar a confiança, isso demora muito mais tempo utilizando o fator de esquecimento adaptativo. Depois, nós avaliamos a reputação do vendedor no sistema, em um cenário em que há um vendedor experiente, já com reputação máxima, e um vendedor novato, começando com a reputação mínima que acabou de entrar no sistema. Como nós podemos ver no gráfico de baixo, nas 250 primeiras iterações, nós definimos que o vendedor novato vende 2 vezes mais do que o vendedor experiente, ou seja, o vendedor experiente se acomodou. E aí, por causa disso, ele começa a perder um pouco da reputação, e o vendedor novato começa a ganhar a reputação. Depois da iteração de número 250 até a iteração de número 300, o vendedor experiente ele entra em desespero vendo a sua reputação cair e começa a tentar vender vários dados de baixa qualidade para tentar alavancar as vendas e voltar a sua reputação para o nível máximo. Mas isso não dá certo, porque ele passa a receber notas menores e aí o vendedor novato rapidamente ultrapassa o vendedor experiente nesse cenário. Depois da interação de número 300, o vendedor experiente até tenta voltar a agir de maneira legítima, mas o sistema não esqueceu das interações negativas passadas, e esse crescimento é bem lento. E o que nós podemos concluir disso é que o vendedor experiente ele não pode se basear apenas na experiência para preservar sua reputação. Ele tem sempre que inovar para manter suas vendas altas. Ou seja, nosso sistema premia as inovações e quem tem altas vendas. Concluindo, foi apresentado um sistema de reputação e confiança que garante a comercialização segura de dados. E esse sistema ele foi modelado sendo baseado em interações da vida real, ao mesmo tempo em que conseguimos mitigar ataques clássicos de sistemas de reputação, como ataques de dissimulação, em que o atacante fica alterando seu comportamento entre malicioso e legítimo para tentar enganar outros usuários. Nós também dividimos a reputação de um anúncio entre reputação de dados e reputação de vendedor. Quem estiver interessado em saber como modelamos e como foi a avaliação da reputação de dados, pode verificar no artigo. Nós implementamos e avaliamos o sistema proposto e verificamos também que o sistema pune efetivamente o comportamento malicioso. Muito obrigado a todos.